Amém. Glória a Deus. Então, já passa aqui já a oportunidade para o nosso falecimento. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Pai do Senhor para os meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero comunicar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que já tem um certo tempo que esse assunto vem sendo trabalhado. Os irmãos abençoados lá da nossa congregação, irmão Valdeci, irmão Mariano, irmão Edgar, irmão Sidney, amém, graças a Deus. Os varões lá também vieram dar um apoio aqui para vocês, em nome de Jesus. E a gente vem orando, buscando a Deus, pedindo uma direção de Deus para a gente tratar esse assunto sobre a hombridade à luz da Bíblia Sagrada. Nós estamos no século XXI e estamos precisando tratar do assunto sobre a hombridade, né? Sobre o que é ser homem. E homem como? De acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Porque esse mundo que a gente está vivendo, as coisas estão meio estranhas, né? Que a gente tem visto aí, os papéis se invertendo, as coisas desandando. E nós precisamos ser homens, como Deus nos fez, e não somente homens, mas homens de Deus. Nós somos homens e homens de Deus. E nós temos que ser este exemplo. E dentro da Bíblia Sagrada, eu quero que você abra a sua Bíblia, você que pode, você que trouxe. Jó, capítulo 1. Nós vamos analisar a vida deste homem, do patriarca Jó. Nós vamos avaliar a vida deste homem e ver o que nós temos que aprender, o que nós podemos aprender com esse homem. Quando eu falo para vocês assim, patriarca Jó, você já lembra do quê? Automaticamente, quando você fala do livro de Jó, você vai lembrar do quê? O que você lembra? O que é clássico no livro de Jó? O seu sofrimento, a sua história. Então, falou de Jó, você já vê o sofrimento dele. Só que quando a gente estuda o livro de Jó, a gente começa a mergulhar e a gente começa a avaliar aqui, a gente vai vendo que há muitas coisas para nos ensinar como ser homem. O que é ser homem? Através do exemplo deste homem de Deus. Versículo 1. Você permaneça com sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar praticamente esse capítulo inteiro. Praticamente ele inteiro aqui. E aí a gente vai trabalhando, a gente vai discutindo aqui esse texto bíblico. Que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Primeiro começa dizendo que havia um homem naquele lugar. E ele, o escritor bíblico, ele detalha que este lugar é Uz. E quando você estuda os versículos seguintes, você observa que tem os sabeus, os caldeus. Era uma região desértica, era uma região que Jó estava cercado por cidades de homens ímpios. E Deus plantou um homem naquele lugar. E Deus nos constituiu homens, para sermos homens, e primeiramente homens de Deus. Deus nos plantou nesta congregação para sermos homens de Deus. Deus te plantou dentro da sua casa para ser um homem de Deus. Na sociedade para sermos um homem de Deus. E o contexto não é diferente. A gente está vivendo um contexto de muita maldade, de muita impiedade, de muita pecaminosidade. Então nós somos colocados como luz, como farol, como carta,
como diz o apóstolo Paulo, nós temos que ser uma carta lida. E o versículo 8 desse capítulo 1 fala que não havia ninguém semelhante a Jó. Olha o impacto de um homem de Deus em meio àquele lugar todo ali. Ele ali com a sua família, com o seu clã, com as suas terras, com a sua propriedade, mas também ali com as nações vizinhas. Porque o texto me diz e nos diz que não havia ninguém semelhante a Jó. Então, o texto já começa dizendo que havia um homem. E é o que este mundo está precisando. De homens de Deus. É o que as nossas esposas estão precisando. De homens de Deus. É isso que está se precisando nesse tempo presente. E diz que o nome dele era Jó. E este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Em apenas um único versículo, temos integridade, retidão, temor a Deus e se desvia do mal. Em um versículo, você vê inúmeras características sobre este homem. E o que acontece? Que ele era um homem diferenciado, não em natureza, porque ele era pecaminoso, ele tinha natureza pecaminosa. Ele não era diferenciado, ele não era um santo, ele não era alguém celestial, angelical, não, ele era um homem. Assim como lá no texto de Tiago fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né, e Deus usou aquele homem tremendamente. Então, voltando aqui a Jó, todavia, ele foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele era um homem de Deus, ele era espiritual, ele era diferente dos da sua época. E nós temos que ser diferentes dos de nossa época. Temos que ser diferentes. A igreja e os homens que compõem a igreja, que são os homens de Deus, temos que ser essa diferença onde nós estamos plantados. Vocês estão plantados aqui no Jardim Mingone, aqui no Jardim Marília, nós lá no Céu Azul, e cada qual com o seu papel. E agora eu quero tratar com vocês sobre a integridade de Jó. Quando se fala de íntegro, se fala de integralidade, ou seja, é algo completo, completude. Era um homem completo, integral, e também tem a ver com sinceridade, com retidão, com todas essas características de um homem completo, de um homem de caráter. E olha só, o caráter define o que uma pessoa é de verdade. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança e que é desonesta, não possuindo valores louváveis. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro possui o sentido de inocente, sem culpa. No outro sentido também, remete ao que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, nas afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e com os homens. Então começa essa integridade. E quando eu vou para a Bíblia em outros livros, como em Atos dos Apóstolos, que há separação daqueles 7 homens para exercer o serviço na obra de Deus, começa dizendo que eram homens o quê? Cheios do Espírito Santo, eram homens de fé, eram homens de conduta, eram homens íntegros, eram homens que tinham integridade. Eles tinham a responsabilidade agora, tal qual como Jó, de servir. E eles precisavam trabalhar na assistência social e mexer talvez até com finanças. Então precisavam ser homens idôneos, homens íntegros para exercer aquele ofício ali.
E o que hoje em dia os homens têm caído em descrédito, e principalmente os homens de Deus. Antigamente, com certeza você já ouviu aquela história de que antigamente o homem de Deus ia lá na mercearia, no mercadinho, e aí ele comprava fiado, ia lá, o dono anotava no caderninho, depois eu venho acertar. E aí acontecia o quê? No final do mês o cara ia lá e acertava, né? Hoje eu já ouvi, eu acredito que você já tem escutado isso também. Eu fazer negócio com crente, Deus que me livre. Fazer negócio com homem, aquele lá que diz que é homem de Deus, Deus que me livre. E nós temos que prezar pela integridade. Esses dias eu estava vendo, não sei se vocês assistiram um vídeo de um pastor da cidade de Lorena, ele fazendo 103 anos de idade. Uma lucidez tremenda. E aí ele falando sobre a trajetória de vida dele, e ele falando que ele sempre ensinou os seus filhos sobre ter um bom nome, sobre ser íntegro, ter esta qualidade. E Jó, voltando ao texto bíblico, Jó era este homem. E o texto já começa trazendo, já situando que ele é um homem, onde ele estava, no contexto que ele estava, e já começa adjetivando, dando as características dele. Que era um homem íntegro. Se não bastasse a integridade de Jó, era um homem reto, que tem o sentido de alguém justo, direito, que é um homem que se comportava de maneira irrepreensível, quase que uma coisa anda com a outra, né? Integridade, retidão, ela anda lado a lado nesse sentido. Ele era um homem muito justo, e nós temos que ser corretos, justos, o que é certo, o que é errado, não é assim que tem que ser, não é assim que a gente fala. A gente tem que ser justo nas nossas ações, justo no nosso falar, justo no nosso proceder. Nós temos que agir com equidade, com equilíbrio, não privilegiar uma coisa da outra. Não, nós temos que ter retidão, nós temos que ser reto, nós temos que ser desta maneira, irrepreensível, justo, direito, e que se comporta de maneira irrepreensível. E aí outra característica fala que ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Olha só, dá a ideia de que alguém prestava reverência a Deus e evitava o mal. Era isso que Jó fazia. O temor a Deus não é eu ter medo de Deus, embora eu tenha que ter, mas isso não é como se diz, não é o que me move servir a Deus, de forma alguma. O que me move servir a Deus é que hoje nós somos perdoados, lavados e remidos, e por conta disso, por conta de tudo que ele fez, gera-se um temor no nosso coração, esse temor no sentido de reverenciar a Deus, de evitar o mal. E aqui nós estamos somente na apresentação de Jó. E nós temos um outro sentido de que alguém é devotado ao culto e à adoração a Deus. Era um homem que era devotado à adoração e ao culto a Deus. Primeiro, ele era o patriarca, ele era o sacerdote do lar. Ele que tinha essa responsabilidade de conduzir a sua família à presença de Deus. E é o que a gente vai ver nos versículos posteriores aqui. Então, era um homem que tinha o coração voltado para as coisas de Deus. Era um homem que ministrava as coisas de Deus. E ele tinha essa responsabilidade, ele tinha temor. E ele se desviava do mal e mantinha o mal sempre à distância. Diz a palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E apartar-se do mal é o entendimento.
Então nós devemos apartar do mal. E hoje a coisa está difícil, porque você às vezes não tem intenção de nada errado, mas a gente é bombardeado todo santo dia, principalmente nas mídias sociais. Você está de boa, você não quer, você vai assistir vai ler um site de notícia, mas sempre aparece alguma coisinha, alguma coisa nesse sentido para tentar nos enlaçar e tentar nos atribular e fazer com que a gente peque. Então a gente tem que procurar todo dia, o homem de Deus, ele tem que se desviar do mal. E é desviar do mal, fazer igual José, irmãos. Mulher de Potifar era bonita, e ela o tempo todo tentando assediar e tentando agarrar ele, tentando ter relação com ele. E ele, quando viu que a coisa ia arrochar, ele, perna para que te quer, e seguiu o trecho. Porque ele sabia que se ele se deitasse primeiro, ele ia pecar contra Deus e a coisa não ia ficar nada boa para ele, porque ele estava deitando ali com um homem muito poderoso, ia com a esposa de um homem muito poderoso. Então era algo muito sério. E ele cai fora. E aí, o que diz a palavra de Deus? Que o diabo a gente enfrenta em nome de Jesus, mas a carne a gente corre. A carne corre, você corre dela. Você se sujeita a Deus, mas com relação à carne sai fora, desvia do mal, tenta cair fora. Porque senão a gente acaba se enrolando. Ele era altamente respeitado em sua época. Abra lá Jó 29, versículo 7 até o 11. Jó 29, do 7 ao 11. E vamos ver o que diz a palavra do Senhor, que ele era altamente respeitado em sua época. Esse homem de Deus. Jó 29, do 7 ao 11. Quem encontrar pode ler. Quando eu saí para a porta da cidade, na praça me era dado sentar. Entre os líderes. É até o 11. Pode ler, até o versículo 11. Os mortos que viam se retiravam. Os idosos se levantaram e se em pé. Os 15 reprimiam as suas palavras e Deus punha a mão sobre a boca. A voz dos nobres macia, e a sua língua se apagava ao paladar. O grito ao ouvido, esse me chamava feliz. Algum óleo dava testemunho de mim. Olha só, aqui na Nova Versão Transformadora, essa palavra que o nosso irmão Edgar leu, ela diz da seguinte forma aqui, Naquele tempo eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao me ver, e até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam. Todos que me viam falavam bem de mim. Então ele era altamente respeitado em sua época. E aí eu te lanço a pergunta para você refletir. Será que eu sou íntegro? Será que eu sou reto? Será que eu sou temente a Deus? Será que eu desvio do mal? Será que eu sou respeitado no meu ambiente de trabalho? Será que eu sou respeitado no meu círculo de amizade?
Será que eu sou respeitado onde eu chego? Jó era respeitado em sua época, porque ele era um homem exemplar. Ele não era, como foi dito aqui, ele era um homem de natureza pecaminosa, porque a Bíblia encerra, por causa do pecado de Adão e Eva, a humanidade é encerrada sob o pecado. E Jesus que veio consertar isso daí, como diz Romanos capítulo 5, segundo Adão. Ele vem com um ato de obediência e ele conserta tudo que Adão fez de errado lá no início. E isso que nós temos que ver, que Jó era respeitado. Quando ele chegava, ele ia até a porta da cidade, onde os líderes, os juízes, onde as pessoas julgavam as causas, se reuniam. E ele tomava o seu lugar entre os líderes. Ele era um homem de respeito, ele era um homem que tinha um espaço para falar, para ser ouvido, porque o que ele tinha para dizer era importante. Todos se punham de pé, os jovens abriam o caminho, os jovens respeitavam aquele homem, aquele patriarca. E hoje nós temos que dar esse exemplo, como homens de Deus, nós temos que dar esse exemplo para os jovens, porque eles estão olhando a gente, eles estão mirando a gente. E se a gente não se dá o respeito, aí fica difícil. Outra coisa, Jó era um sábio conselheiro. Ainda no mesmo capítulo, os versículos 21 a 24, esse homem era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, altamente respeitado em sua época e era um sábio conselheiro. O homem, ele tem que exercer esta função de ser um sábio conselheiro. Jó 29, verso 21 a 24. Quem encontrou pode ler. Jó 29, verso 21. Até o 24. Viam-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e as minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ia para eles, não criam, e a luz do meu bolso não faziam abater. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como um chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Então perceba que todos escutavam o meu conselho, ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. Esperavam minhas palavras como quem espera a chuva. E o homem, ele tem que ser maduro. Ele tem que ser maduro. Ele tem que... O apóstolo Paulo, ele fala, quando eu era menino, agia como menino. Mas agora que sou homem, que sou adulto, já não ajo como agia antigamente, como menino. Não significa que ser homem de Deus ou ser um homem posicionado, a gente vai ser turrão com cara fechada, não. A gente tem a nossa diversão, a nossa descontração, o nosso momento. Mas, na hora que precisa agir com hombridade, agir como homem, principalmente quem é o homem do lar, o sacerdote do lar, precisa, porque muitas vezes transfere a responsabilidade, é a mulher que decide, é a mulher que resolve, é a mulher que manda. Não, primeiro que as coisas têm que ser como um acordo. E tem decisões que é o homem que tem que tomar. É o homem que tem que decidir. A esposa, ela espera uma decisão sábia do marido. Ela está ali esperando a decisão e a palavra firme do homem. Lá em casa é desta forma. Nós dialogamos, nós conversamos, nós resolvemos as coisas em comum acordo. Mas tem assuntos que a minha esposa fala, você, nesse caso, é você quem resolve, você que dá a palavra final. E ela tem a tranquilidade de transferir. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não, porque a gente tenta buscar em Deus agir desta maneira, tentar ser dessa maneira. E nós, esse ano, nós iremos fazer 20 anos de casamento. 20 anos que nós estamos juntos, nós nos conhecemos desde 2003.
Então tem 20 anos que nós estamos juntos como casados. E mais uns quase 3 anos que nós namoramos. Então, ele era um homem respeitado, um sábio conselheiro. As pessoas esperavam a palavra de Jó como quem espera a chuva. A gente sabe que está chegando a época da seca, né? A vegetação fica doidinha querendo uma água porque fica tudo seco e feio. Elas anseiam pela água. E assim são as pessoas. Nós, quando agimos como homem, não como meninos, ou como se diz, como moleque, a gente, quando age como homem, a gente consegue trazer solução. A gente consegue trazer uma resposta satisfatória para aquelas pessoas que estão precisando. Então isso é muito importante. Ele era um sábio conselheiro. Ele agia como homem no meio da sua... Porque você acha que se o menino, se já viesse como imaturo, de molecagem, você acha que ele tinha espaço entre os nobres, entre os líderes da sua época? Não. Ele não teria espaço. Vocês acham que... Diga para mim, você vai ficar esperando, você sabe que a pessoa é tola, imatura. Você vai ficar esperando alguma coisa dessa pessoa? Você não vai. Porque você sabe dali que não vai... Quando você está numa situação difícil, você vai procurar quem resolve o negócio. Não é assim, dessa forma? Então nós, como homens, temos que ter esta palavra. Como homens de Deus e como homens. Por isso que os homens de Deus precisam estudar a palavra de Deus. Precisam orar, precisam jejuar, precisam se posicionar diante de Deus. Porque nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós somos a maioria que são obreiros da casa do Senhor. Então alguém está de olho em nós. Alguém está esperando que a gente resolva algo. Alguém está esperando que traga uma solução de algo que porventura venha a surgir. E nós estamos vendo dentro da palavra de Deus. Porque hoje em dia se usa muitas técnicas... tem o seu valor em determinados contextos, né? Técnicas coaches, técnicas têm o seu valor em ambientes empresariais e tudo. Não nego e não é um demérito o estudo que a pessoa fez para aquilo ali. Só que a palavra de Deus, ela traz a resposta certa. Ela diz como nós temos que ser. Nós temos que ser guiados e agir como ela diz para nós. E nós estamos vendo aqui, dentro da Bíblia Sagrada, como que Jó ele agia. Voltando ao texto, capítulo 1, onde a gente está estudando, onde a gente está aqui conversando sobre isso, que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Esse é o versículo de número 2. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Agora eu te pergunto, olha só, ele possuía o quê? Uma família próspera. De acordo com o entendimento da época, você ter uma família grande e numerosa era um sinal de bênção da parte de Deus. Era um sinal de prosperidade da parte de Deus, não financeiramente. Jó realmente foi bem financeiramente, mas não era só isso que media a prosperidade de Jó. Ele é um homem que possui 7 filhos e 3 filhas. A gente sabe que cuidar de um filho hoje em dia é algo muito trabalhoso. Sempre teve trabalho, mas hoje é um desafio maior. Se ele tem 7 filhos e 3 filhas, tinha bastante gente para cuidar, certo? Tinha muita gente para cuidar. E aí, diz que os acontecimentos desse episódio está na época dos patriarcas, e ter uma família grande era considerado uma bênção da parte de Deus. Então o camarada, ele está se enquadrando aqui na bênção de Deus. E hoje em dia, aí eu quero traçar com um paralelo com hoje em dia, né? Hoje em dia, muitos homens não querem constituir famílias e nem ter filho. Primeiro problema, não querem ter nem filhos, nem família.
Hoje o que a gente mais vê nos noticiários, nas mídias, nas estatísticas, são os homens morando com os pais. E nós não querem sair da barra dos pais. Uma coisa é por uma necessidade, tipo assim, você comprou um imóvel, aí está reformando, aí você vai morar com os pais, ou aconteceu uma calamidade, aí você está lá arrumando um telhado, alguma coisa, e você vai provisoriamente para a casa dos seus pais. Aí é uma coisa totalmente diferente. Mas o que a gente vê é que muitos não querem nem construir família, querem ficar só com os pais. E outra coisa... E aí, quando casa, não quer nem ter filhos. Eu conheço um casal bem próximo a mim, ali no Valparaíso. Não são crentes nem nada. Eles criam gato, criam cachorro, mas não querem ter filhos. Deus me livre. Esse negócio de filho adolescente e que não sei o quê, e enfrentar essa fase. Uai, a Bíblia, quando cria o homem e a mulher... Uma das primeiras coisas que fala era o quê? Era para sujeitar as coisas, dar nome aos animais e o quê? Ser férteis e frutificar e encher a terra. Ter filhos é bênção. Os filhos são herança do Senhor. E tem muitos que... Aí tá. Aí não quer nem ter... Tem uns que não querem casar, tem uns que não querem ter filhos quando estão casados. Aí agora tem a moda pai de pet. O camarada que se diz homem, aí agora é o pai de pet. Irmãos, a coisa tá ficando feia. Eu moro ali, ó, naquela avenida ali do Valparaíso, Avenida das Palmeiras ali, sabe? E lá tem a avenida de caminhada, né? Eu não sei se essas arrumações acontecem aqui no Mingone, mas é capaz de ser, já ter visto por aqui. O povo sai para caminhar com um cachorro dentro do carrinho de bebê, gente. Agora tu imagina uma arrumação dessa. Bota o cachorro, o primeiro cachorro, geralmente a maioria mora em prédio lá, né? Já mora dentro do apartamento e quando vai passeia empurrando Não, você tem que dar carinho pro seu bichinho, então não sei o quê, mas não pode inverter a coisa. E aí é homem que diz que é homem e fica numa arrumação dessa. O homem e o homem de Deus, ele não tem que ficar com essas arrumações. Eu tô lá com um cachorrinho de 2 meses, coisa mais bonitinha lá, eu brinco, dou carinho, então não sei o quê, mas pera lá, ué, também pode ser aquela frascuragem, não. Aí você olha assim, você fala assim, meu Deus, por isso que nós precisamos ser homens de Deus, porque tem muita gente que precisa conhecer a Jesus. E através da nossa integridade, da nossa retidão, da nossa conduta, da nossa postura, essas pessoas vão olhar para nós e vai falar, opa, ali é uma pessoa diferente, ali é um homem diferente. E aí vai querer conhecer a Jesus. E aí outra barbaridade que surgiu também, que eu não duvido nada, que é o tal de bebê reborn, né? Era o pai de pet, aí agora surgiu o bebê reborn. Então você vê como que a humanidade caminha. Jó estava num contexto pecaminoso, nós também estamos nesse contexto. E nós não temos que ir nessa onda, nessa conversa não, irmãos. A gente tem que ir no que a Bíblia diz, no que a Bíblia mostra. E os filhos e a família é bênção. Salmo 127, versículo 3 ao 5 diz que os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta da cidade. Aljava é aquela, vamos botar um negócio que vai entender direito, a capanga, onde tu botar as flechas, né? É aquele onde você bota as flechas. O bodoque, eu vi um bodoque aí. Então, quando ele fala, quando o salmista ele diz que
Feliz é o que tem uma aljava cheia, ou seja, aquela família cheia de filhos, cercado à mesa. E fala que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. E aqui vai para os pais. O arqueiro, quando ele vai atirar a flecha, ele quer acertar o alvo principal, ele não quer isso? Se for de competição, ele quer acertar a nota 10 ali. Se for caça, ele quer acertar a caça. Se for o que seja, ele quer acertar o alvo que ele se propôs a acertar. E quando o salmista fala que os filhos em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro, são os pais que dão o direcionamento aos filhos. São os homens, é a família, de acordo com os princípios bíblicos, que dão o direcionamento. Hoje em dia tem muita gente querendo direcionar as crianças com as suas ideologias, com as suas barbaridades, dizer que são coisas normais, mas a gente não deve aceitar isso de forma alguma. Não, eu vou exercer o meu papel e meu filho, minha filha, quem vai dar educação sou eu. Eduque seus filhos no temor do Senhor, na palavra de Deus, conforme deve ser. Porque você que tem que dar esse direcionamento para ele. Então Jó, ele possuía 7 filhos e 3 filhas. Jó estava numa condição tão interessante, irmãos, que no Antigo Oriente, o homem, o varão, ele tinha a responsabilidade de substituir o pai na ausência do pai. Se o pai viesse a falecer, ele assumia o papel. E se um morresse, Jó tinha outro. Se eu morresse, Jó ainda tinha outro. Jó tinha 7 homens e 3 mulheres. Então ele estava numa condição muito abençoada da parte de Deus. E, seguindo aí no versículo 3, ele trouxe esse detalhe da quantidade de filhos, porque a gente vai retomar esse assunto nos versículos lá embaixo. Versículo 3 diz assim, ó: o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Aí aqui nós vamos pegar várias informações desses versículos aqui, desse versículo. Primeiro, era um homem trabalhador. Tem homens hoje que não querem trabalhar, que quer viver às custas da mulher, que quer viver às custas de uma assistência social, de um plano do governo. Esses dias eu vi, lá na Argentina, o povo revoltado porque agora o Milei botou o povo para trabalhar. E eles falavam, não, aqui a Cristina Kirchner pagava para nós, a gente ficava em casa e a gente recebia a grana. Mas agora ele cortou a grana e botou a gente para trabalhar. Gente, o trabalho é bíblico. O trabalho dignifica o homem. É papel do homem ser provedor, protetor. Ele tem que exercer. E tem homem que não quer trabalhar, que deixa tudo nas costas da mulher. Aí a mulher, muitas vezes ela vê aquela arrumação ali, ela fala, mas que negócio é esse aqui? E aí o que acontece? Ela vaza ou arruma outro. Porque ela não tem um homem dentro de casa. Percebe como a gente tem que, de acordo com o que a Bíblia... Primeiro, que a gente está aqui trabalhando de acordo com a Bíblia, e também isso tem pessoas assim que não são crentes, mas que são homens e trabalham e honram as calças que vestem, como se diz, né? E olha só, primeiro, a Bíblia ensina que devemos trabalhar para nos sustentar as nossas famílias e também
a ajudar os outros dentro das nossas possibilidades. Efésios capítulo 4, verso 28. Abra, por gentileza, Efésios 4, 28. Pode. Isso, Efésios 4, 28. Aquele que trabalha, não curte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha só. Aí aqui é um contexto específico, né, de uma pessoa que vem desse contexto de criminalidade, né, e tudo de furto e tal. Mas ele fala, antes trabalhem com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Perceba que a Bíblia ensina nós trabalharmos. Não devemos dar lugar à preguiça, porque leva à pobreza e ruína, irmãos. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, versículo do 9 ao 11. Provérbios 6, do 9 ao 11. Quem encontrar pode ler para nós, por gentileza. Provérbios capítulo 6, versículo do 9 ao 11. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência, tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará, e tua necessidade te assaltará, como um ladrão armado. Olha o que diz o texto bíblico. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado, quando te levantará do sono? O nosso pastor, falando, aqui a gente está falando num contexto de trabalho, mas quero fazer um paralelo aqui com o contexto de inverter os papéis. Nosso pastor Ronildo, ele disse que passou pela BR, os irmãos me ajudam a me lembrar aí, os irmãos lá da DJP, que a mulher estava do lado de fora do carro trocando pneu e o cara mexendo no celular, moço. O homem lá mexendo no celular. E a mulher lá fora tentando trocar o pneu e ajeitando o pneu lá, cara. Pelo amor de Deus aí. Que vai ter... Olha só que cabra preguiçoso, sei lá, ele não sabe o contexto, mas é estranho, né? A mulher mexendo, tentando trocar o pneu, resolver o problema, e o cara mexendo no celular dentro do carro lá. Complicado, rapaz, é complicado. E ainda se sujeita a uma situação como essa. Tem mulheres que se sujeitam a isso daí. Se é que era homem. Hoje em dia tá... se é que era homem também, né? Que vou te falar, viu? O contexto está difícil. E retomando aqui, que Jó era um homem trabalhador, nós lemos Provérbios 6, versículo 9 ao 11. O apóstolo Paulo, orientando os crentes em Tessalônica, chegou a dizer que quem não trabalha também não tem direito a comer. Segundo aos Tessalonicenses 3, verso 10. Sabe o que estava acontecendo? Eles tinham aquela expectativa de que Jesus voltaria logo, né? E aí, os camaradas, não, Jesus vai voltar, então nós não vamos comer mais, ou nós não vamos trabalhar mais, nós não vamos fazer mais nada, porque Jesus vai voltar. E aí, o que sucede? Então nós vamos ficar de boa. Aí, o apóstolo Paulo, ele fala assim, opa, pera lá, e ele escrevia as cartas para resolver esses problemas. E aí ele fala assim, pera lá, ué, você não quer trabalhar, né? Então você não vai comer, você não tem direito a comer. Então, o apóstolo Paulo, ele tiveram momentos que ele foi sustentado pela obra, recebeu doações, mas teve momentos que o apóstolo Paulo, ele construiu tendas para não ser pesado à igreja. Então ele trabalhou também. E ele fala
Quem não trabalha não tem o direito a comer. Outra coisa, todos devem fazer a sua parte, não sobrecarregar um em detrimento do outro. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12 diz que tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender dos outros. É bíblico trabalhar. Tem gente que só fica, como diz o baiano, só na godela. Só fica ali, só serrando, só se escorando. Fica só ali, querendo, não trabalha, não faz nada. Não estou falando que o baiano não trabalha, não, viu? A expressão lá na cidade da minha mãe, senão os baianos depois me querem bater aí. Então, quando o camarada é muito encostão, eles falavam assim, só fica na godela, né? Só sugando dos outros. E aí, o que acontece? Temos que trabalhar com as nossas próprias mãos conforme ele instruiu a igreja. E assim os que são de fora respeitarão o seu modo de viver. Opa! Ali é um homem de Deus, um homem íntegro, reto, trabalhador, honesto. E aí você vai glorificando o nome de Jesus, agindo como um homem de verdade. O nome do Senhor é glorificado. Ainda no versículo 3, diz que Jó também tinha muitíssimos servos a seu serviço. Ou seja, era um patrão exemplar. E também serve para os empregados, irmãos. A Bíblia diz que Jó, capítulo 31, verso 13 ao 15, diz: se fui injusto com os meus servos e servas, quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou, também criou meus servos. Formou no ventre materno tanto eles como eu. Rapaz, um patrão exemplar. Camarada correto, por isso que fala que ele era reto, justo. E ele fala aqui no capítulo 31, nos versos que nós lemos, que Deus também, como Deus me criou, criou meus servos também. E a diferença é a responsabilidade. E os empregados também precisam honrar os seus patrões, precisam honrar o seu ambiente de trabalho. Você é um homem de Deus que está ali no seu ambiente de trabalho. Você precisa honrar o seu ambiente de trabalho. Colossenses capítulo 3, 22 a 23. Abra por gentileza. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 22 e 23. Se os irmãos quiserem pontuar algum assunto dentro do que estamos falando, os irmãos têm liberdade, viu? Colossenses 3, 22 e 23. 22 e 23. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Percebam que você está trabalhando ali, você está no seu ambiente de trabalho, não faz somente para você ser visto pelo seu patrão, mas faça porque você está glorificando o nome do Senhor. Faça porque é certo, faça o que é correto, faça porque é o que Deus quer que você faça. E se seu patrão te honrar, te promover, será uma consequência da sua conduta. E é isso que nós temos que aprender. Jó
trazendo esse paralelo, aqui fala especificamente de um patrão justo, né? Quem é patrão aqui, quem é dono do seu próprio negócio, está vendo aqui, mas também nós que somos empregados, nós temos que agir desta maneira. Versículo 4 de Jó, capítulo 1. Voltamos aqui ao nosso texto. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com elas. Os filhos de Jó gostavam de passar tempos juntos. Era uma família abençoada, era uma família unida, era uma família bem criada. Tinha comunhão entre os irmãos. Os irmãos se reuniam para comemorar os seus aniversários. Não, agora é na minha casa. Não, amanhã é na minha. Não, amanhã não, você vem na minha casa. Havia uma comunhão, havia um amor e harmonia dos membros da família de Jó. Primeiro ponto. Outra coisa que eu acho interessante aqui, que cada um dos seus filhos faziam os seus banquetes, faziam sua interação, os seus programas, estavam ali sempre fazendo alguma programação, alguma coisa ali. Outra coisa que eu tenho observado também ao longo dessa trajetória na presença de Deus, que tem pais que criam seus filhos numa redoma, numa bolha, em que o filho não pode fazer nada. Não pode fazer absolutamente nada. O menino, a menina não pode pisar o pé na terra, não pode pisar não sei o quê, não pode fazer isso. A gente vê os parentes, algumas parentes da minha esposa lá, que ganharam neném, que na nossa época a gente dava chá, fazia aquelas coisas todas, aí esse cara, a pediatra disse que não pode isso, o pediatra disse que não pode isso, que não sei o quê, pera lá, ué. Os antigos criavam sem muita frescura, sem muita coisa, e estão tudo vivo, aí estamos tudo vivo. Oxi, e como era mais sadio? Com certeza. Ué, não diz que tem que pisar na terra, na lama, no chão para desenvolver os anticorpos, não é assim que diz? E aí, bota a criança numa bolha, e a criança ela tem que aprender a se virar. Ela tem que crescer. O Jó deixava os seus filhos à vontade. Não prendia, não segurava. Porque é uma coisa, se a gente segurar demais, aqui está intercalando vários assuntos, tá, irmãos? Aqui dentro desse contexto de Jó. Se a gente apertar demais, chega uma hora, filho, que eles vão querer sair fora. Vai escorrer pelos dedos e você não vai segurar mais. Então você tem que saber dosar a situação. Não, isso aqui pode, isso aqui não pode. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu sou seu pai, eu sou um homem da casa, eu sou não sei o quê, então você vai fazer assim, você tem que me respeitar. O negócio funciona dessa maneira. E tem que ser dessa maneira. A Bíblia diz que, e a gente costuma dizer assim, né? Olha, meu filho, minha filha, a Bíblia diz que tem que honrar os pais, que é mandamento com promessa. Mas só que a Bíblia também tem um recado para os pais abaixo desse versículo, que está lá em Efésios capítulo 6, do 1 ao 4, que fala assim, pais, o versículo 4, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Esta é a maneira correta, como um homem de Deus, como sacerdote da casa, você instruir. Porque chega uma hora que, quando alcança a maioridade, aí a pessoa vai tomar a decisão que ela quer. Ou continuar servindo a Jesus, ou não. Mas a nossa parte a gente fez. A nossa parte a gente instruiu. Outra coisa que Jó, olha só, ele tinha muitos
Jó era muito ocupado, ele tinha muito empregado, mas ele não era negligente com relação aos seus filhos. Jó, o texto diz que Jó ficava de olho quando acabava, terminado o turno das festas, das programações, ele chamava os seus filhos. Ele era um camarada precavido. Você percebe que fala que ele tinha não sei quantos mil cabeças de animal, um homem muito ocupado, muita gente a seu serviço, mas ele não descuidava. E hoje nós não podemos, a gente vive num mundo de muita correria. E a gente não pode escorar nessa desculpa dessa correria e negligenciar a criação com os nossos filhos, ou vocês que virão a ser pais futuramente, já peguem o ensinamento aí. Não se escorar, ai, minha vida é muito corrida, minha vida é desse jeito, mas a gente tem que procurar se aproximar, procurar ter tempo, porque se a gente não tiver tempo, se a gente não procurar ter tempo, rapaz, o diabo, não é assim que o camarada, quando ele quer se desviar, o diabo tem um barco pronto para levar ele para bem longe de Deus? Não tem essa frase que circula por aí? Então essa é com os nossos filhos. Se a gente não estiver ali presente, não arrumar um tempo de qualidade, a coisa é terrível. E Jó não, Jó ele agia na precaução. E muitas vezes a gente só age depois que a bomba estourou. E ele não agia dessa maneira. Ele não era negligente. E se você observar um pai que foi negligente com o seu filho, nós temos lá que o sumo sacerdote Eli, os seus filhos, Hofni e Finéias, eles faziam o que bem entendiam. Pegava ali, alguém trazia ali para oferecer um sacrifício, um animal, alguma coisa para oferecer um sacrifício no culto a Deus. Os filhos metiam o garfo e pegavam, que não podia. Eles se deitavam com mulheres na frente do templo. Ou seja, eles pintavam e bordavam. E o sacerdote Eli só ali, ó, de braço cruzado. Não seja permissivo. Não seja negligente. Não fique de mãos atadas, de braços cruzados, diante da situação. Se você vê, corrija, vá atrás, coloca a criança, ou quem é que seja, no seu devido lugar, haja como um sacerdote do lar, como um homem de Deus, e coloque a criança no seu lugar, coloque o adolescente no seu lugar, coloque o jovem no seu lugar. Aí sabe o que aconteceu? Essa negligência toda do sumo sacerdote ali, Deus falou para ele. Aí Deus levanta o menino, porque as visões já eram raras e quase nulas na época do sumo sacerdote Eli. E o sumo sacerdote, o Eli era sumo sacerdote e era juiz em Israel. Então olha a responsabilidade desse homem. E negligenciou na questão da paternidade. Como sumo sacerdote, ele oficiava ali. Mas na questão da paternidade, ele negligenciou. E a coisa é estreita, irmão. Se a gente não estiver em cima, não estiver com os olhos bem abertos, hoje o negócio é estreito. Eu falo com propriedade. Eu sei o que eu estou falando aqui para vocês. Porque eu tenho uma filha que está na adolescência. E o negócio tem que ser bem orientado. Porque senão o negócio desanda. E o sacerdote ali deixou por isso mesmo. Aí Deus levanta Samuel, o menino, Deus começa a dar visões, Deus começa a falar com Samuel, e aí ele fala, opa, já sei, Deus está querendo falar comigo. Não, Samuel, isso que tu está ouvindo aí é Deus. Depois, quando você ouvir a voz, você fala assim, Senhor, fala que teu servo ouve. Aí... acho que foi na terceira vez, se não me falha a memória, aí ele chegou e falou assim, fala que o teu servo ouve. E aí o que era que Deus queria falar? Veio a palavra de julgamento sobre a casa de Eli. Os seus filhos morreram e Eli, quando recebe a notícia, cai para trás lá, quebra o pescoço e morre. E a linhagem de Eli
foi extirpada da linhagem. E Eli era da linhagem de Arão, irmãos. Olha o privilégio que o homem tinha. Mas por conta de ele não agir como homem de Deus na sua integralidade, na sua totalidade, a sua família, a sua linhagem foi extirpada do sumo sacerdócio em Israel. Então a coisa ela é muito séria. Porque os filhos estavam apertando e bordando com as coisas do culto. Isso é muito sério. Então, Jó estava sempre atento. Provérbios 27, 23. Abra aí, por gentileza. Provérbios. A primeira igreja que a gente pastoreia é o nosso lar, né? Provérbios 23, ou 27, 23. E depois 31, 27. Depois 31, 27, a gente vai ler. Conhece bem o estado das tuas ovelhas, preste atenção aos teus rebanhos. Olha só, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração, ou procura conhecer, ou preste atenção nos seus rebanhos. O teu rebanho é a tua casa, a tua igreja. Você é pastor da sua casa. Não é porque o pastor hoje está aqui, ele é o pastor da igreja local. Mas ele também é pastor lá na casa dele. Você é pastor na sua casa. É a primeira igreja que Deus põe na nossa mão, é a nossa casa. E é um dos requisitos para o homem de Deus, principalmente se ele quer ser obreiro, que governe bem os da sua casa e que tenha os seus filhos em respeito e sujeição. É um dos requisitos. E Jó estava atento. Provérbios 31, 27, fala aqui da mulher sábia, como traçando esse paralelo aqui, a gente vai extrair esse princípio, aqui especificamente da mulher sábia, mas fala que ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Então, trazendo esse paralelo aqui, o homem ele deve estar atento ao andamento da casa e não comer o pão da preguiça. Ele não pode negligenciar o que Deus chamou ele para ser. E olha só, Provérbios 20, 11 diz que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Olha só. Outra coisa, trabalhando ainda nesse versículo, eu falei com vocês que Jó tinha quantos filhos, gente? 10. 7 homens, 3 mulheres. 10 filhos. 10 filhos. O texto diz que os filhos tinham suas programações, seus banquetes, seu momento de comunhão. Mas na hora que a coisa terminava, Jó falava, agora venham cá. Essa é a nossa responsabilidade. A gente dá liberdade aos nossos filhos, com certo limite, mas na hora de chamar para ensinar, instruir a palavra de Deus, é a gente que tem que fazer. Não é a igreja. A igreja é uma complementaridade daquilo que deveria começar dentro de casa. A igreja só reforça o que supostamente deveria estar acontecendo em casa. É isso que nós temos que prestar atenção e entender. Diz que esse homem tinha 10 filhos no total. E diz que ele chamava os 10 e santificava e oferecia holocaustos em favor de cada um deles. Primeiro, ele não fazia acepção de pessoas. Ele não fazia acepção dos seus filhos. Ele não tinha o queridinho nem a queridinha. Ele chamava os 10. Agora você imagina, ele oferecia, ele ensinava a lei de Deus,
E o momento do holocausto, que era uma oferta de inteira dedicação, em que o animal seria todo consumido no altar, era um momento de culto a Deus, de acordo com a antiguidade, de acordo com o Antigo Testamento. E esse período é até anterior à lei. Vocês imaginem comigo, fala que Jó, ele era um homem que santificava e oferecia os holocaustos em favor de cada um. O texto diz que era em cada um. Vocês imaginam pegar 10 animais e oferecer de um por um. Imagina o trabalho. Não diz que ele era um homem com muita gente a seu serviço. Não era um homem maior do Oriente. E não era um homem que tinha gado demais da conta, não tinha muito rebanho. Mas na hora de santificar, na hora de instruir a palavra, ele arrumava o tempo que fosse, mas ele oferecia de um por um da mesma forma. Agora vocês imaginem, tratar uma ovelha, um cordeiro, um novilho, e ele era o sacerdote também aqui para oficiar esse trabalho. Agora você imagina esse camarada tratar 10 animais, porque o holocausto era pessoal. O holocausto era pessoal, cada um trazia o seu, de acordo com a lei de Moisés. E aí, vocês imaginem isso, irmãos? Tratar. A gente muitas vezes não quer sentar para ler a palavra, a gente não lê a palavra, a gente muitas vezes não quer ensinar, muitas vezes a gente acha que nossa, eu estou cansado e não sei o quê. Isso acontece com todos nós. A gente está no pacote aqui, todo mundo. Só que agora vocês imaginam o trabalho que este homem tinha, e hoje o nosso trabalho seria o quê? Sentar. E ao menos eu confesso que eu estou em falha. Ultimamente não tenho feito culto doméstico com a minha filha. E hoje tão somente nós orarmos, instruirmos na palavra, assim, teoricamente seria o quê? Menos trabalhoso do que você pegar 10 animais e imolar de um por cada um deles. E vocês percebam que o homem, que Jó, ele tinha um apreço muito grande pela família dele. Porque ele sabia da responsabilidade dele. E ele não transferia isso para ninguém. Ele recebeu e ele assumia como homem, agia como homem de Deus. E vocês percebam que outra coisa que João 17:17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pedindo ao Pai em favor dos discípulos e em favor daqueles que haveriam de crer, que no caso somos nós aqui. Então, um exemplo de pessoa que foi instruída na palavra de Deus é quando Paulo, ele se encontra com Timóteo. E lá na frente, lá em 2 Timóteo 3,15 diz que desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo instruiu o menino desde criança. O camarada se tornou pastor em Éfeso, se tornou um filho na fé do apóstolo Paulo. Um homem que desde jovem foi ensinado na palavra de Deus. Percebam que Jó santificava, oferecia holocaustos e não fazia acepção de pessoas. Não, para você eu vou oferecer um novilho, para você vai ser um cordeiro, não, para você vai ser não sei o quê. Não, isso é um problema. E dentro da Bíblia a gente tem exemplos de problemas desse tipo. Vocês conseguem dizer para mim exemplos de pais que tinham os seus preferidos, os seus queridinhos, seus alecrim dourado? José,
caso de Jacó, amava mais José. Quem mais? Tem mais outro. Eu peguei esse exemplo, nosso irmão Pedro citou. Jessé. Pode ser que ele botou assim Davi meio, né, tipo assim, porque ele botou, né? E Samuel também perfilou os melhores, assim, entre aspas, né? Aí Deus falou, não, espera que tem outro lá. E aí foi Deus que mandou. Porque por Jessé, Davi estaria ainda lá no pasto. Aí, pode ser. Aí tem umas. Aí, foi até bom você me dizer isso aí, porque aí não tem uma série A Casa de Davi, aí vai dizer que Davi era bastardo, né? Mas a Bíblia não fala isso, tá, gente? Então a série da Casa de Davi lá bota Davi como filho bastardo, né? Mas a Bíblia não dá amparo para isso. Mas Davi estava lá, pastoreando as ovelhas, estava para lá, e por Jessé já tinha resolvido ali mesmo, né? Abinadab, Eliabe, já tinha resolvido o problema ali. Tem o exemplo que ele citou de José, e também nós temos o exemplo de Isaac e Raquel, que tinham seus preferidos. Abra lá em Gênesis 25, 28, que o texto ele é muito claro sobre isso. Gênesis 25, 28, quem pode ler? E depois, vamos ler em Gênesis 37, versículo 3 e 4. Vocês percebem o tanto que esse começo do livro de Jó traz tanta coisa para a gente aqui dentro? Isso aqui é muito interessante. Tanto que a gente consegue extrair daqui da vida desse homem de Deus. Gênesis 25, 28, quem encontrou? E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Olha só, irmãos, que loucura isso daqui, né? Isaac gostava de Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. E Rebeca amava Jacó porque Jacó estava mais ali no pé da mãe, ali, assessorando ali e tal, estava mais próximo ali. Então, dentro de um lar, o pai amava um e a mãe amava o outro, mais do que um do outro. Olha que coisa. E aí a gente sabe da história, que aí um vende o direito de primogenitura e no final um passa a perna, aí ele coloca uma roupa lá simulando que era Esaú, e aquela coisa toda, virou aquela bagunça toda. E quem recebe a bênção é Jacó, e aí Jacó tem que sair fugido, porque Esaú queria pegar o seu irmão. Aí lá na frente, que Deus tem misericórdia, depois do homem já ter sofrido um bocado e depois ter sido tocado na juntura da coxa, quando ele passou a madrugada inteira no Val de Jaboque, aí que Deus mudou a história de Jacó. Mas até então era conflito. Era por conta de que um amava o outro mais que o outro. Isso dá problema dentro de casa, irmãos. José, Gênesis 37, versículo 3 e 4. Quem encontrou, pode ler. Gênesis. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Olha só, o pai amava, por conta de uma situação, ele preferiu José do que todos o resto. Aí agora você imagina, ele com uma vestimenta diferenciada, andando para lá e para cá, e aqueles outros irmãos tudinho vendo aquilo ali assim. Aí eles passaram a odiar, porque o pai amava mais do que a todos os outros filhos.
E os irmãos, e acabou a comunhão entre os irmãos. Perceba que no livro de Jó é diferente, que os irmãos interagiam entre si e tinham comunhão entre si, porque eram tratados com devido respeito, por igual. Então, quando eu amo por igual os meus filhos, embora eu só tenha uma, né? Mas a gente já presenciou situações como essa, isso dá problema, uma hora ou outra vai dar problema, irmãos. Então, nós precisamos aprender como Jó. E o versículo que eu acho interessante, fala que Jó fazia o quê, gente? Continuamente. Ou seja, Jó ele não fazia uma vez aqui, uma vez acolá. Ele fazia o quê? Continuamente. Ele perseverava, é o final do versículo 5. Assim o fazia Jó continuamente. Ele perseverava em santificar e instruir seus filhos, não deixava ou desistia de exercer seu papel como sacerdote da casa. E Deuteronômio 6, do 6 ao 9, diz que: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, ensine, traduzindo aqui, ensine em todo momento que você tiver a oportunidade. Ensine a palavra de Deus. Olha só, mas agora, diante de todo esse cenário, o homem de Deus agora vai começar a passar por uma prova, que é onde a gente conhece a história de Jó. Mas ele, como homem de Deus, como que ele lidou com essa situação toda que ele passou? Em Jó capítulo 1, versículo 7 até o 13, diz da seguinte forma, vamos ler aqui. Vamos caminhando. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, os filhos de Deus e Satanás vieram se apresentar diante de Deus, né? Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, o homem de Deus, exemplar, reto e íntegro, ele vai entrar naquela provação, naquele sofrimento que a gente conhece. Mas ele tem atitudes que precisamos aprender com este homem. Neste segundo momento, o verdadeiro homem de Deus foi provado. Devemos aprender a lidar com essas situações, embora não seja fácil. E segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 7, Paulo ele explica o porquê e a razão do sofrimento. João 16, 33, Jesus fala que eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas
Animem-se, pois eu venci o mundo. Então Satanás, ele se apresenta diante de Deus e começa a testar a integridade desse homem de Deus. Fala, ele te serve porque você acumulou ele de bens. O homem é rico, o homem é próspero, o homem tem família, o homem tem tudo. E é por isso, aí Deus, olha só como é sério ser temente a Deus reto e íntegro. Porque Deus, ele dá testemunho. E a Bíblia fala que é Deus quem nos justifica. Romanos capítulo 8 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Nós somos acusados, irmãos. Nós somos acusados aqui. Quando a gente dá um vacilo que seja, a pessoa já quer te questionar. Ah, mas tu não disse que é homem de Deus? Ah, mas tu não disse que é isso, que é aquilo outro? Então a gente já sofre acusação aqui. E que dirá no mundo espiritual? No mundo espiritual, graças a Deus que a gente tem Jesus à direita do Pai que intercede por nós, que é o nosso intercessor. E aí, Satanás vai falar, não, então bora fazer o seguinte. E aí, como é que vai ser? Aí Deus falou assim, então tá bom. Você pode tirar as coisas dele, fazer as coisas dele, só não tira a vida. E aí vamos ver se ele serve ou não serve. Trocando em miúdos, né, irmãos? E aí começa uma série de destruições. E começa a primeira tragédia de natureza financeira, que os versículos 13 ao versículo 17 vai falar isso. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e o consumiu. Eu só escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Primeira tragédia agora. Estava tudo muito bom, né? Na vida deste homem de Deus. Mas agora veio a tragédia de ordem financeira. E a atividade do campo, ele tinha os bois, ele tinha as jumentas, ele tinha as ovelhas, ou seja, tirava a lã das ovelhas, ele tinha os novilhos, as juntas de bois para arar a terra, tinha um camelo para servir de transporte, as jumentas também ali para servir de transporte, ou até fornecer leite, porque era uma espécie diferente, né, diferente de acordo com a literatura antiga e na língua original. Então você percebe que o homem trabalhava com a terra, com a agricultura, com a agropecuária, com o laticínio. Era um empreendedor, digamos assim. Era um homem que vivia disso. E numa tacada só, ele perde tudo, seus empregados e sua força de trabalho, o seu instrumento de trabalho, tudo aquilo que gerava renda para ele. E aí, nós como homens de Deus, estamos sujeitos a passar por tudo isso, por uma tragédia financeira. Bem verdade que aqui não foi falta de administração, aqui foi um problema que Satanás foi quem tomou, de acordo com a permissão de Deus. Foi o adversário que tomou aqui, e Deus permitindo toda essa situação. Mas também tem aquele problema, a tragédia financeira, porque muitos homens não sabem administrar o seu lar financeiramente. E aí é onde que muitas vezes casamentos são destruídos, famílias são destruídas por falta de um equilíbrio financeiro. São pouquíssimas mulheres que ficam do lado do homem ali.
Olha, no meu caso, nós moramos, né, eu e minha esposa moramos 7 anos ali próximo a Goiânia, na cidade dela, da família dela. E Deus me levou ali para tratar comigo. E Deus não abriu as portas para mim em hipótese alguma, irmãos. Eu distribuí currículo, eu corri atrás, eu fui atrás de tudo quanto era vocês pensarem. E Deus falou, não, agora eu vou te ensinar, eu recém-casado, tinha o quê? Casei em 2005, fomos em 2008, 3 anos de casamento só. Aí Deus falou, não, agora eu vou te ensinar a ser um bom obreiro, um bom marido, um homem de verdade. E, irmão, sabe o que é? Ninguém, nem pelo menos atender o telefone e falar assim, tentar te ouvir, pelo menos ver o que você tem a dizer, travado. As portas todas fechadas. E graças a Deus, Deus levantou um irmão, lá de Brasília, que mandava R$100 de oferta, todo mês. Agora tu imagina uma família, eu não tinha filho ainda, né? Uma família viver com R$100, embora em 2008, 2009, mas era pouquíssimo dinheiro também. Não dava para fazer muita coisa. Você sustentar uma casa com R$100. E a minha esposa ali do meu lado. E ela costurava. E eu tentei aprender a costurar, mas eu também não tinha paciência. Aí eu pisava no acelerador da máquina, minha roupa ia embora lá, sabe? E aí não fluiu o negócio. E aí começaram a falar que eu era gigolô, que eu estava se aproveitando dela, e que não sei o quê. E eu fazendo a obra de Deus, serventeando, tirando água de poço, barro de poço. Uma vez eu quase caí dentro do poço, de tanto fazer força, puxando o sarilho ali, tirando barro. Aí começou a dar uma cara branca lá, eu comecei a rodar. O irmão lá embaixo e eu lá em cima. Aí eu parei num solão, né, a gente fazendo a casa pastoral lá na igreja. E eu já rodopiando, dando cara branca de tanto esforço físico. E nada, irmãos. E aí nós passamos no concurso público e Deus falou conosco que não era para assumir. Agora você me diz uma coisa, você passa, você recebe a convocação para levar documentação e Deus fala com você em sonho. Deus não usou profeta, Deus falou comigo 2 vezes. Não é que eu sou mais vasto que ninguém, não, mas Deus fala muito comigo em sonho. E aí o pastor Ângelo, ele sabe disso. E aí, você numa prova daquelas medonhas mesmo, e aí Deus falava, não quero. Aí eu fiquei, sabe, aquela agonia, aquela pressão psicológica violenta. E aí, depois passou 15 dias, eu fui lá imprimir tudo de novo. Falei, agora eu vou. E aí Deus, de novo, não. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei assim, olha, Deus falou comigo que não era para assumir. E agora? A decisão que você tomar, eu te apoio. E aí, Deus, assim, pela misericórdia de Deus, né? Por isso que a gente tem que dar valor às pessoas que Deus coloca ao nosso lado. E aí, ela falou assim, a decisão que você tomar, eu te apoio. E aconteceu, irmãos, que depois de 30 dias, porque concurso público você tem 30 dias para arrumar papelada, apresentar documento e entrar 5, 10, 15 dias, depende do órgão. E depois que passou o período, ainda liguei lá, falei assim, vocês ainda não me aceitam ainda. Vocês não me aceitam não, pelo amor de Deus, porque a situação estava tão difícil, irmão, que eu ainda liguei, depois de ter passado o tempo, ainda liguei para eles, perguntando se eles não me aceitavam. Então, voltando aqui, ele sofre essa tragédia, e por isso que eu falo que ele estava num contexto muito difícil, porque você viu que quem destruiu foi sabeus, caldeus, foi esse povo que roubou o gado dele. E uma coisa que chama muita atenção é que só as ovelhas foram queimadas por um raio, o resto foi tudo roubado. É um mistério intrigante, né? Diz alguns que esse fogo que cai do céu, esse raio que cai do céu, diz que foi Satanás
também querendo interferir, alguns estudiosos dizem que era Satanás querendo interferir também na vida de adoração desse homem de Deus. Ou seja, se ele oferecesse, eram animais que podiam ser oferecidos em holocausto, era novilho, era ovelha, o cordeiro, que seja. Ele não tinha mais animal nenhum para oferecer em holocausto. Então a gente entende que também ele, além da tragédia financeira, ela também foi, a tragédia também queria abater a sua vida espiritual. E a gente vai tratar isso daqui. Então perceba que a tragédia de natureza financeira, e a gente como homem de Deus, a gente tem que buscar em Deus esse equilíbrio de como isso. E se acontecer, ninguém está isento de acontecer, mas buscar em Deus, manter a hombridade, manter a postura e tentar se refazer, tentar se reerguer, para você continuar exercendo o seu papel. Segunda tragédia, versículos 18 até o 19. Volte aí para Jó, capítulo 1, 18 até o 19. Contrário aí? Estando este ainda falando, veio outro. Ou seja, você vê que não dá nem tempo de Jó respirar. Um está terminando de contar, perdão da expressão, né? Um está terminando de contar a desgraça, já está vindo outro. Na sequência, é bombardeio. Perceba a ação que está acontecendo. É bombardeio em cima de bombardeio. Quando ele pensa em respirar, já está vindo outro na sequência. Estando este ainda falando, veio outro e disse: aí que agora o negócio pega. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Agora é a tragédia de natureza familiar. A financeira, a gente perde, a gente ganha, a gente se refaz. Mas a tragédia, é por isso que a gente, como homem de Deus, a gente tem que aprender, não é técnicas mirabolantes nem nada, a gente tem que aprender dentro, ter estrutura dentro disso aqui, porque é isso aqui que vai ajudar a gente diante das tragédias, das provações, da luta. Não é aquelas técnicas coach mirabolantes que a gente vê por aí afora que vai dar firmeza para um homem de verdade. Porque eles só pregam só vitória, a roda vai girar, você está por cima, outra hora quem te viu no palco, quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Esses aí são o primeiro a se desviar, primeiro a abandonar a presença de Deus. Abandonar o lar, abandonar o sacerdócio lá e tudo mais. Aí agora vem a tragédia, vem um vento sobre a família, sobre os filhos de Jó, um vento sobre aquele lugar. Irmãos, e o vento continua a soprar em famílias inteiras. Irmãos, eu passei por uma situação assim, eu não sei se tem alguém que passou por uma situação assim, bem complicada dentro da família, de alguma perda, alguma coisa. Mas uma certa feita, minha filha, ela foi operar das amígdalas, ela foi arrancar as amígdalas e operar de adenoide aqui no nariz, né? E os pais não podem entrar. Irmãos, aí quando ela foi entrando pelas portas e ela, mãe chorando e pai chorando. Ô, irmão, aquilo ali eu vou te falar para você, viu? Mas na hora deu um pânico, deu um negócio ruim, dela se despedindo, entrando lá para dentro. Eu falei, sangue de Jesus tem poder um negócio desse. Sabe, eu senti uma coisa muito ruim. Só diante de uma situação dessa, eu senti uma coisa, um desconforto tão grande. Imagina Jó, ou imagina os que passam por isso. É algo muito terrível, irmãos. A gente às vezes falar assim pode parecer fácil, né? Mas só quem vivencia aquilo dali é que sabe realmente o que é uma perda, e principalmente um filho, porque o normal é o que? Os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrarem os filhos. E aqui Jó estava enterrando
os filhos. Né? Ou seja, os ventos, nós não estamos isentos aos vendavais. Por isso que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 7, se não me falha a memória, de que a nossa casa ela deve ser edificada sobre a rocha, porque a água vem, os ventos, a chuva, e quando a coisa rocha, você está firme ali, ó. Você está firme ali na presença de Deus. Em um só dia, gente, o perder um já é uma calamidade. Imagina o homem perder os 10 numa tacada só. Perder 10 filhos de uma só vez. É algo terrível. Então veio a tragédia sobre ele. Outra coisa, ele sofre com a família, ele sofre com a perda dos filhos, e a esposa, diante de toda essa situação, não soube lidar com isso, porque Jó manteve a sua integridade, Jó manteve a sua firmeza como homem. Então, mostrando que ele não estava apoiado, porque muitas vezes tem gente que só está apoiado na riqueza, apoiado no que tem. Quando tira, aí vê realmente se ele estava apoiado verdadeiramente na palavra de Deus. E aí a esposa disse, olha assim, ó, você ainda mantém a sua integridade diante de tudo, perdemos filho, perdemos casa, perdemos tudo, e ainda você mantém a sua integridade. Ou seja, ela incita Jó a abandonar a sua fé, abandonar a fé. E a gente não pode chegar aqui e esculhambar com a esposa de Jó, porque ela perdeu os 10 filhos dela, ela perdeu tudo, então ela não soube lidar como Jó soube lidar. E ela viu um homem posturado, firme, porque ela ainda falou, você ainda mantém sua integridade diante disso tudo aí? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí ele, opa, fala como uma louca, peraí, não é assim. Ou seja, mas só que com todo esse vendaval, irmãos, ele não abandonou a sua esposa. E tem homem que quando a coisa arrocha, a primeira coisa que faz é dar um chute, como se diz aí, no traseiro da mulher e vai arrumar outra. Ou, não, haja como homem. Mantenha firme. Você não honrou, você não disse que ia honrar na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na pobreza e na riqueza. Você não fez os votos lá, você não fez as juras. Você não fez diante do pastor, diante do juiz de paz. Você foi diante de Deus. Porque o matrimônio é algo que foi instituído por Deus lá no Éden. E aí, tem muitos que diante quando a coisa arrocha, larga o cônjuge e age como moleque, como menino. E não, a gente tem que ir até o fim no nosso casamento. A gente tem que ir até, como se diz, até que a morte os separe. Tem que agir como um homem. Olha só. Aí vem a terceira tragédia, que é de natureza física e psicológica. O psicológico, embora o texto não fique explícito, mas fala que Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Ele fala, meu Deus do céu, o que é esse dia que eu nasci? Ou seja, o camarada ele sofre uma pressão física e psicológica diante dessa situação. E aí, nós como homens, nós temos que manter a frieza em certas situações, porque tem pessoas que estão esperando algo de nós. Tem pessoas que estão espelhando em nós. Nós somos o esteio da casa. E aí, se a gente não age, não busca em Deus ter um psicológico firme, ter uma integridade, a coisa vai para o beleléu. A coisa desanda. E aí a gente tem que manter a firmeza. Então a saúde física foi abalada, porque ele foi acometido de uma enfermidade, que ele se coçava com os cacos de telha. E também teve a saúde mental dele, foi abalada. E ele sofreu uma forte pressão psicológica.
mas ele procurou manter a sua postura ali. E diante de tudo isso, irmãos, Jó, com todas essas provações, ele se humilhou e ainda adorou a Deus. Versículo 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. Então tem muitos homens que quando a coisa arrocha, bota a culpa em Deus, bota a culpa na família, bota a culpa na esposa, bota a culpa em todo mundo, menos ele, em vez de assumir as coisas. A gente observa que lá em Gênesis, tudo começa lá em Gênesis, a bagunça. Que não foi a mulher que tu me deste, não, foi a serpente. Aí um transfere a culpa para o outro. E o verdadeiro homem não. Ele assume, ele segura ali o rojão, ele fica firme. Com tudo isso, ele adorou a Deus, ele se humilhou, porque quando ele rapa a cabeça, ele tira rasga o seu manto e se lança em terra, é um sinal de humilhação diante de Deus, porque ele tributava toda a glória para Deus. E finalizando, Provérbios 24:10 diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. 1 Coríntios 16:13 diz, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 2 Coríntios 4:16-18, por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Seja um homem trabalhador, seja um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Tenha um olhar cuidadoso sobre a sua família, sobre os seus filhos. Deixe os seus filhos terem certas liberdades. Santifique, ensine a palavra de Deus, instrua a palavra de Deus para os seus filhos, para a sua casa. Se porte varonilmente na luta, na tribulação, porque a vitória é certa. Deus vai honrar você que é um homem de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos varões ali, da nossa congregação, do conjunto Ser Valente. Está o nosso irmão Edgar, irmão Dinei, irmão João Mariano, irmão Valdeci, que a gente... Aí o pastor mandou mensagem aqui, e aí, gostou da surpresa? Falei, bem, isso aí. Amém? E eu quero agradecer vocês que tiveram a paciência de nos ouvir. E nesse tempo presente nós temos que nos portar como homens, segundo a Bíblia Sagrada. Porque de técnicas mirabolantes e teorias mirabolantes tem adoidado aí. Mas nós temos que ser luz neste mundo em trevas. E eu quero orar por cada um de vocês e devolver
para o nosso irmão Leandro ou nosso irmão Henrique. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos orar, Senhor, em favor dos teus filhos que vieram nesta noite. Ó Deus amado, esses homens valorosos, Senhor, que vieram aqui nesta noite receber a instrução da tua palavra. Meu Deus, nós precisamos nos portar varonilmente para que o teu nome seja glorificado e venhamos exercer o papel que nos é devido, ó Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada homem, cada varão que está aqui nesta noite. Abençoe os lares, as famílias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que esses homens façam a diferença por onde quer que andarem, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, que sejam homens abençoados, homens de Deus nos seus lares, que sejam espelho, exerça o sacerdócio, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Senhor, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.